Tudo bom, gente? Vamos então continuar o nosso bloco de unidades a respeito de futuro em inglês. Já vimos o futuro no present continuous, ou seja, usar uma estrutura de present continuous para indicar futuro. Vimos também o uso do simple present para indicar futuro, cada um futuro específico. Vimos o futuro com going to. E agora, nessas duas últimas unidades, nós vamos falar de futuro com will, com o auxiliar will, tá bom? Vamos começar então. Unit 28, unidade 28, will 1. Por quê? Porque essa é a primeira das duas unidades que vão tratar do futuro com will. Vamos começar analisando essa situação aqui para poder entender a natureza desse tempo verbal, do futuro com will. Temos aqui uma situação de um personagem, a Sumi, trabalhando. Vamos ver as frases então. Sumi goes to work every day. Sumi vai para o trabalho todos os dias. She is always there from 8:30 until 4:30. Ela está sempre lá das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. It is 11 o'clock now. São 11 horas agora. Sumi is at work. Sumi está no trabalho. At 11 o'clock yesterday, às 11 horas ontem, she was at work. Ela estava no trabalho. Portanto, at 11 o'clock tomorrow, às 11 horas amanhã, she will be at work. Ela estará no trabalho. Pessoal, por esse exemplo aqui, por essa situação proposta, a gente já começa a entender a natureza do futuro com will e o que diferencia esse tipo de futuro dos demais. Vamos recapitular. No futuro, em que eu pego frases do present continuous originalmente como intenção de futuro, o que nós temos? O falante se organizou, fez um planejamento para que aquela ação aconteça no futuro. Quando eu pego frases no simple present indicando o futuro, qual é a situação? Cronogramas. Coisas que acontecem em determinados horários independente da minha interferência. Esse é o futuro com o simple present. No futuro com going to, embora o falante não tenha se organizado para que a ação aconteça, ele decidiu. Ele tem a intenção de executar aquela determinada ação. Existe a intenção, existe uma decisão prévia. E aí enuncia-se a frase. Já no futuro com will, não existe uma decisão prévia. Não existia uma intenção anterior e nem planejamento e nem organização para que a ação aconteça no futuro. Em outras palavras, nós estamos falando de um futuro cuja natureza é fazer previsões baseado nas informações que se tem, num conhecimento prévio acerca daquele tópico. Olhando para esse exemplo aqui novamente. Ora, às 11 horas hoje ela está no trabalho. Ontem, às 11, ela também estava no trabalho. Portanto, é possível deduzir que, é possível prever que, às 11 horas amanhã, Sumi estará no trabalho. Então, a ideia, a natureza do futuro com will é essa, de previsão, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos olhar aqui então para a parte estrutural do futuro com will. O que você tem? Você tem will como auxiliar indicativo desse futuro, mais o verbo na forma básica. Be é o verbo ser. Will be, será. Win, vencer, ganhar. Will win, vencerá, ganhará. Come, vir. Will come, virá. No caso da frase afirmativa, você tem o sujeito, will, que pode vir na forma contraída, e o verbo principal. Por exemplo, I will be, ou então I'll be. Eu serei, estarei. You will, ou então you'll win. Você vencerá, ganhará. She will, ou she'll eat. Ela comerá. Na negativa, eu apenas acrescento a palavra not junto a will, ou então faço a contração de will not, que vai ser won't. Por exemplo, they will not, ou então they won't win. Eles não ganharão, vencerão. He will not, ou he won't come.
Ele não virá. Para formar frases na interrogativa, primeiro você coloca will antes do sujeito. E aí vem o verbo principal. Will I be? Eu serei, eu estarei. Will you win? Você vencerá, ganhará. Will he eat? Ele comerá. Will she come? Ela virá. Recapitulando, apóstrofo LL é a contração de will junto ao sujeito. Portanto, I'll é o mesmo que I will. E por aí vai. You'll, she'll. Won't é a contração de will not. I won't, I will not. You won't, she won't. E assim sucessivamente. Tá bom? A respeito dos usos, vamos falar de maneira um pouco mais aprofundada, por meio dessas frases, sobre os usos do futuro com will. Vamos ver o que nós temos aqui. We use will for the future. Nós usamos will para o futuro. Tomorrow, next week, ou futuros mais longos, mais distantes, tá certo? Lembrando, ao contrário das outras formas de futuro, em que existe essa natureza de um acontecimento prévio, um planejamento, uma decisão prévia ou uma agenda pré-estabelecida, no futuro com will apenas se faz uma previsão, tá bom? Então não existe no futuro com will essa natureza de organização prévia para que a ação aconteça, ou uma intenção, uma decisão anterior. Vamos ver aqui. Sue travels a lot. Sue viaja muito. Today she is in Los Angeles. Hoje ela está em Los Angeles. Tomorrow she'll be in Mexico City. Amanhã ela estará na cidade do México. Next week she'll be in New York. Na semana que vem ela estará em Nova York. Por quê? É uma previsão que se faz baseado nessa informação que eu tenho. Ela viaja muito, tá certo? You can call me tonight. Você pode me ligar hoje à noite. I'll be home. Eu estarei em casa. Put this bread in the backyard. Coloque este pão no quintal. The birds will eat it. Os pássaros o comerão. We'll probably go out tonight. Nós provavelmente sairemos hoje à noite. Will you be home tonight? Você estará em casa hoje à noite? Beleza? Mais exemplos. Frases negativas. I won't be here tomorrow. Eu não estarei aqui amanhã. Don't drink coffee before you go to bed. Não beba café antes de ir para a cama. You won't sleep. Você não dormirá. We often say, I think, e aí vem a frase com will. Nós frequentemente dizemos, eu acho, eu penso que, e aí vem a frase com will. Por quê? Justamente por essa natureza de previsão, de dedução, de possibilidade que o will carrega. Não é um futuro certo, é um futuro possível, tá bom? Vamos ver aqui. I think Diana will pass her driver's test. Eu acho que Diana vai passar no seu teste de motorista, de direção. Do you think the test will be difficult? Você acha que o teste, a prova, será difícil? I don't think it will rain this afternoon. Eu não acho que choverá nesta tarde. Beleza? We say I don't think, e aí vem a frase com will, no caso da negativa. Nós dizemos eu não acho que, e aí vem a frase no futuro. E não eu acho, e a frase no futuro na negativa. Em inglês, nós vamos fazer essa previsão afirmando ou negando junto com o think. O will vai vir na forma afirmativa, no caso desse tipo de frase. Ou seja, o exemplo aqui vai deixar de maneira clara. I don't think the test will be difficult. Eu não acho que o teste será difícil. É assim que a gente diz. E não, I think the test won't be difficult. Eu acho que o teste não será difícil. Beleza? Vamos finalizar mostrando em que circunstâncias não se usa o futuro com will. Beleza? Vamos ver aqui. We do not use will for things we have already arranged or decided to do. Nós não usamos will para coisas acerca das quais nós já nos organizamos ou decidimos. Por quê?
Se são coisas futuras para as quais a gente se organizou, a gente vai usar o futuro com estrutura de present continuous. Se forem coisas acerca das quais a gente decidiu ou tem intenção de fazer, a gente usa o futuro com going to. Isso a gente viu nas unidades 26 e 27. Exemplos de frases. We're going to the movies on Saturday. Nós vamos ao cinema no sábado e não we will go, porque há a intenção. Decidiram. Houve a decisão prévia de ir ao cinema. I'm not working tomorrow. Eu não estou trabalhando amanhã. Ou seja, eu me organizei para não trabalhar amanhã. E não I won't work. O futuro com will não permite isso. Are you going to cook dinner tonight? Você vai fazer o jantar hoje à noite? E não will you cook. Beleza? Bom, gente. Essa foi a primeira das duas unidades que vão encerrar esse bloco de assuntos sobre o futuro. E foi a primeira unidade sobre will. A próxima unidade, unidade 29, vai continuar ainda falando e explorando um pouco mais características do futuro com will, tá bom? Então, estudem, façam as atividades e até a unidade 29.